Sejam bem-vindos a mais um programa Sabendo Direito. E hoje nós vamos tratar um pouco da proteção do consumidor e de que medidas judiciais e administrativas a gente pode adotar para proteger você, consumidor. Tantas vezes o consumidor fica se perguntando: onde eu devo prestar uma queixa para resolver um problema que eu tenha tido com alguém com quem eu fiz uma relação negocial? Eu preciso sempre de um advogado? Eu tenho que ir à justiça comum? Eu vou ao juizado? Vou ao PROCON? É esse o assunto que nós vamos tratar hoje. Meus amigos, para a proteção do consumidor, a legislação autoriza a utilização tanto de meios administrativos, e é para isso que é utilizado o PROCON, porque o PROCON é um agente de fiscalização administrativa das relações de consumo. Ele atua aplicando sanções àqueles fornecedores que desrespeitarem as regras próprias da relação de consumo. Mas essas sanções têm caráter administrativo, não tem caráter judicial. Quando o consumidor pretende obter um provimento judicial, ou seja, uma solução impondo uma determinada sanção que lhe favoreça, ele deverá procurar o poder judiciário. E neste sentido, o que nós temos colocado pela legislação em nosso favor são as varas próprias de relação de consumo e os juizados especiais de defesa do consumidor. E quando é que vamos saber quando iremos para o juizado ou quando iríamos procurar uma vara de relação de consumo? A primeira ideia que você precisa ter é que um dos critérios estipulados pelo legislador é o valor dado ao processo, ou seja, cada ação ela deve ter um pedido que envolva um quanto nessas questões. Este montante, se ele alcançar o valor de até 40 salários mínimos, você pode utilizar os juizados especiais de defesa do consumidor. Toda vez, porém, que isso ultrapassar este valor, será necessário a utilização das varas especiais próprias de relação de consumo perante o Poder Judiciário Estadual. Outra situação é que o Poder Judiciário Estadual, através das varas de relação de consumo, será o responsável para resolver as questões de consumo, que os valores sejam menores, porém, que a complexidade da matéria seja real, ou seja, que há necessidade de uma produção de prova mais especializada, que a matéria por si só, trazida ao processo, ou seja, o assunto trabalhado no processo, traga uma dificuldade maior, então deverá ser conduzida para as varas especiais de relação de consumo, porque os juizados servem para aqueles processos de menor complexidade. Preciso sempre de advogado, professora, para buscar os meus direitos perante a justiça? Se você for utilizar as varas das relações de consumo, sim, porque o advogado ele é essencial à defesa do seu interesse. Os juizados, todavia, por uma excepcionalidade, permitem que você, em primeiro grau, ou seja, na primeira fase do processo, se o valor do seu pedido for até 20 salários mínimos, você possa estar ali desacompanhado de um advogado. Mas olha, talvez essa não seja a melhor solução, porque o advogado é quem detém o conhecimento especializado da matéria. Mas, se você não pode pagar, a Defensoria Pública existe para lhe atender gratuitamente. Porém, caso você não tenha interesse em deter essa contratação, em buscar a Defensoria Pública, você pode, sozinho, buscar a defesa dos seus direitos perante o juizado, se o seu pedido for de até 20 salários mínimos. Assim, meus amigos, eu espero ter esclarecido o caminho adequado para você buscar a defesa dos seus direitos. Lembrando sempre o seguinte: o procedimento administrativo do PROCON não impede o seu processo judicial. São situações que vão correr em paralelo. Você tanto poderá propor um pedido de uma medida administrativa e, para tanto, usar o PROCON, como você poderá utilizar as medidas judiciais perante o Poder Judiciário local. Assim, encerramos o nosso programa de hoje falando mais uma vez para que vocês possam participar, mandando o seu e-mail, dando sua sugestão, acessando o nosso canal do YouTube. A minha felicidade está enorme, porque hoje a gente completa um número de programas que já são recorde de audiência no YouTube.
E isso eu devo a você, que confirmou o meu ideal de que conhecimento foi feito para ser compartilhado. Fiquem com Deus.